Os seus exames estão normais, mas você se sente mal. Você já sentiu, por exemplo, como se estivesse carregando um piano nas costas o dia todo, acorda sem vitalidade, perde energia durante o dia, e quando você vai no médico, seus exames dizem que está tudo normal. E aí o médico diz que pode ser o peso da idade ou estresse. Com certeza essas coisas influenciam, né? Mas nós não fomos feitos para andar aos cacos aos 40, 45 anos, 50 anos, nem na velhice. Mesmo considerando a velhice um período de mais vulnerabilidade da pessoa, né? Porém, o nosso corpo ele foi feito para permanecer saudável até o final da vida. Você com energia, aos poucos a gente vai quebrando, né? Mas não é normal uma pessoa com 35, com 30, com 40 anos andar se arrastando. E tem gente até mais jovem, né? Que quando você vai ver a pessoa está se arrastando. Bom, eu me chamo Bruno Degaide, sou naturólogo de formação acadêmica e sou um arquiteto de saúde. E eu ajudo pessoas com mais de 40 anos a melhorarem sua saúde, reverter os seus problemas através de arquitetura biológica. Bom, veja bem, imagina, eu tô com o meu roteiro aqui, né? Então eu vou fazendo um improviso com você esse vídeo, vou levando ele através de tópicos. O que que acontece? Imagina uma casa nova com um jardim totalmente aparado. Se olha de fora, aquilo tá bonito, mas quando você entra na casa, as luzes estão piscando, tem um curto-circuito ali. Quando você vai ver o seu piso, tem alguma coisa ruim no chão, alguma infiltração na parede. Então, o que isso significa? Que a fachada tá boa, mas que quando você vai ver de verdade, não tá totalmente tudo bem, né? Então, o que que acontece? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os parâmetros dos nossos exames, tudo que é considerado normal, ele está na faixa da normalidade da saúde da população. Por exemplo, a população brasileira tem uma determinada saúde, certo? Quando você olha para as pessoas na rua, se você pega ônibus, observa o semblante das pessoas. Observa os seus conhecidos e os seus amigos. Quantas pessoas estão realmente saudáveis? E se a gente for perceber as populações com uma menor condição social, né, que tem menos condições de alimentação, de moradia. Então, o que que acontece? Os nossos exames, tudo que está normal, é considerado a média da população, mas a nossa população está saudável? Será que os exames normais, eles representam saúde? Pois bem, talvez seja por isso que muitas pessoas se sintam mal mesmo com os exames normais. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. O ser humano, nós temos a flexibilidade metabólica. O que é isso? É a capacidade do corpo usar o combustível certo. Nós nascemos utilizando a gordura como energia principal. Mas conforme a vida vai passando, a gente vai mudando a alimentação, a gente tende a transformar o nosso metabolismo para tirar energia do açúcar, do carboidrato e não mais da gordura. Imagina assim, você é um carro flex. E nesse carro flex, a gente costuma aceitar um combustível por vez. Se bem que o nosso corpo, ele é um pouco diferente do carro, mas o nosso corpo, ele aceita gordura ou carboidrato como combustível. Mas não adianta colocar as duas coisas juntos, que ele não vai rodar. Para você ver se você tem flexibilidade metabólica ou não. Vem aqui comigo. Quando você fica 4, 5 horas sem comer, você sente mau humor? Você sente fraqueza? Se você ficar 6, 7 horas sem comer, você perde energia? Ou você permanece ali com uma fominha de plano de fundo, mas você fica bem? Se você, por um acaso, fica de mau humor, se você fica mal, se você perde energia por passar algumas horas sem comer, isso significa que você não tem flexibilidade metabólica. Porque um organismo com flexibilidade metabólica, você não tem esse gap entre terminei de comer, já passou umas horas e eu vou ficando mal. Por quê?
Porque o corpo tira energia da gordura instantaneamente. Você não fica emperrado nisso. Então, vamos continuar. Vem aqui comigo. O que acontece? A maioria desses problemas, eles são provocados pela resistência à insulina. Quando uma pessoa, ela vê ali nos seus exames que deu, por exemplo, pré-diabetes, isso significa que ela já está com esse problema no mínimo 5, 10, 13 anos. Não é de uma hora para outra que eu me torno pré-diabético e não é de uma hora para outra que eu me torno diabético. Isso se dá com a minha incapacidade de lidar com açúcar no meu sangue. E o açúcar não é só do açúcar, tá? Isso vem do arroz, vem da batata, vem dos carboidratos gerais. E aqui não tem demonização de carboidrato. Carboidrato é ótimo, só não pode ser o principal macronutriente da nossa alimentação. O que acontece? Vem comigo. Se a sua insulina está alta no seu sangue, isso funciona tipo como um ralo. Ela não deixa a gordura sair para ser queimada. E o que isso provoca? Isso faz você reter água. Quanto maior a insulina no sangue, mais água você começa a reter. E o que isso provoca? Dizem lá que seus exames estão normais, mas seu tornozelo está inchado, sua barriga está estufada, seus braços e suas pernas estão inchadas. Então, esse é um resultado da insulina alta no sangue por muitos e muitos anos. Dá pico de insulina no café, no almoço, na janta, no lanche. Isso não é bom pra gente. O que pode te ajudar nisso? Você pode trocar a ordem no seu prato. Não começa comendo arroz ou pão. Comece pelas proteínas, pelas fibras. Isso vai avisar o corpo para ele não fechar o ralo tão rápido. E a ordem, ela realmente influencia. Agora vem comigo. Você precisa pensar também no estresse oxidativo do seu corpo. Ou seja, as suas mitocôndrias é o motor do seu corpo. Se o motor está com fuligem, isso significa que seu carro está desregulado. E aí o que acontece? Você fica cansada, você fica com névoa mental, você produz uma energia de má qualidade. É como se você precisasse ficar comendo constantemente, mas isso não é o normal. Então o que você pode fazer? Assim que você acordar, abre suas janelas, não acorda com pressa, deixa a luz bater no seu rosto, no seu corpo. Avisa para o seu corpo que o dia começou e não começa o seu dia com café preto. Começa o seu dia bebendo água, pisando na grama, se você tem uma graminha, respira fundo, não começa totalmente na correria, caso você possa, né? Tem vezes que talvez não seja possível, mas não toma o café já logo de cara, espera um pouco para você tomar esse café. E aí, vem comigo. Agora eu vou compartilhar com você um possível plano de manutenção. Não aceite esse normal. Se seus exames falam que tá normal e você tá um bagaço, tem alguma coisa errada aí. Sua estrutura, ela provavelmente tem um problema. Então, como que você pode fazer para arrumar isso? Você pode pensar em medicina de estilo de vida, em dormir mais cedo, comer nos horários adequados, dar espaço para sua digestão, não ficar comendo toda hora, verificar se isso é uma fonte emocional, se não é, da onde vem essa fome. Vou te contar uma coisa, muitas pessoas estão subnutridas, não importa o peso, às vezes a pessoa está acima do peso e está subnutrida, e às vezes a pessoa está muito magra e também está subnutrida. Ou se você sente muita fome, principalmente por carboidrato, isso significa que você está subnutrida. E provavelmente com muitos vermes e parasitas, mesmo que não pareça. Então é isso, esse é o nosso vídeo de abertura desse canal. E se você quer parar de fazer remendos e começar a fazer uma reforma biológica de verdade, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, dá um apoio para os criadores de conteúdo que estão aí começando. Eu tenho 14 anos de experiência e estou colocando as caras na internet agora. Eu vivo praticamente de indicação, minha agenda enche por indicação.
mas eu quero expandir esse trabalho para o mundo. Se você curtiu esse vídeo, acompanhe aqui comigo, mande para aquele seu amigo que possa gostar disso e eu te vejo nos próximos vídeos.